O mês de março é delas, das que vieram antes e abriram caminhos, das que seguem lutando e conquistando seu espaço, das que sonham, criam e transformam o mundo todos os dias. Mas essa caminhada não foi e ainda não é fácil. Entre avanços e desafios, cada conquista feminina carrega histórias de coragem, resistência e determinação. No programa de hoje vamos falar sobre esses avanços, os desafios que persistem e como seguir construindo um futuro mais justo para nós mulheres. Entra na roda com a gente? Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Roda de Mulheres. Estamos em março, um mês de reflexão e de luta. Um momento para celebrar as conquistas das mulheres, mas também para refletir sobre os desafios que ainda enfrentamos. E sempre no mês de março, convidamos mulheres de vários setores da sociedade para nos ajudar nessa reflexão. Estão aqui com a gente a secretária executiva de Direitos Humanos do Ceará, Raquel Andrade, a educadora Manu Oliveira, a embaixadora do Movimento Plus Size do Nordeste, Jaqueline Queiroz, a coreógrafa e diretora artística da companhia Vatá, Valéria Pinheiro, e a jornalista Angélica Martins. Sejam muito bem-vindas. É uma potência de mulheres aqui. Muito obrigada por aceitar o convite, porque é um momento assim, muito especial de reunir pessoas para a gente realmente ver o que conquistamos, o que ainda falta conquistar, porque apesar de todos os avanços, a gente sabe que tem muito a caminhar ainda, não é assim? E eu vou fazer aqui uma provocação para a roda, para a gente começar essa conversa. O machismo estrutural e estruturante, ele é um problema ainda que gera violências, gera desigualdade. Nos setores em que vocês trabalham, isso vocês conseguem sentir o machismo? E se a gente pensasse nesse machismo estrutural já como uma herança da família? Se a gente parar para pensar, a gente vem de famílias, vou pensar no Ceará, eu quero localizar a gente no Ceará, a gente vem de um lugar de coronéis. A gente tem os coronéis que durante muito tempo estiveram ali direcionando e dirigindo muito sobre nós. Haja visto a nossa, como vou colocar entre aspas, libertação e ocupação de espaços bacana dentro das instâncias municipais e estadual do Estado, demorou um pouco. E aí eu prefiro ouvir a nossa colega Raquel, que hoje está ali junto de uma das mulheres, para mim, mais interessantes que a gente teve nesse Estado, que no é sentido Socorro, de fazer coisas, né? Verdade. Socorro Beijo, França. doutora Socorro França, nossa referência. Sim. Eu me pergunto o preço que as primeiras tiveram que pagar para ocupar os espaços que hoje a gente ocupa, né? E essa perspectiva, né, de quem são essas mulheres que estão ocupando esses espaços, ela é tão importante quanto a ocupação dos espaços. Então, se a gente pensa no voto, por exemplo, quem teve o direito ao voto nos primeiros anos do século passado? Mulheres que tinham renda, mulheres casadas, mulheres alfabetizadas. Brancas. Então, isso traz um recorte de raça, um recorte de gênero. Sim. Né? A Constituição de 88 foi foi o primeiro instrumento a juridicamente permitir que pessoas independentes de serem alfabetizadas pudessem votar. Então, esse atraso histórico, ele tem essa herança que é cultural, que é histórica, que é legislativa, que é institucional, e é importante que a gente reconheça essa trajetória dessas mulheres e que a gente desenvolva estratégias, primeiro, para que outras de nós possam ocupar esses espaços sem sofrer tanto, né? Sem pagar um preço tão alto, e que a gente deixe de ser exceção, né? Esse movimento de transformar mulheres líderes em heroínas nos deixa exaustas. Sim, né? É importante dizer que sejamos isso. ordinárias e não E não extraordinárias. e que, para naturalizar isso, não é só essa nossa presença, isso não é uma questão só quantitativa. Olha, mas a gente tem metade homem, metade mulher. Primeira vez na empresa que uma mulher vai dirigir, tá, mas em que condições ela vai dirigir? Em que condições ela vai exercer um mandato? Em que condições ela vai para a bancada do Jornal Nacional como primeira mulher negra?
Então, acho que é qualidade, quantidade e qualidade aliadas nesse processo de representatividade. Você fez uma homenagem à doutora Socorro França, que é unanimidade, ela é reconhecida por muita gente, é uma pessoa que realmente tem luta, né? E tem história. Mas a gente não pode esquecer da prefeita Maria Luísa Fontinelli, sim, a primeira mulher a assumir uma prefeitura numa capital desse tamanho. E ela sofreu muito, né? Muito preconceito. Depois, com a Luiziane Lins, também se teve demonstrações de preconceito. E aí eu remonto a 1857. Bárbara de Alencar, por exemplo. Lembrei Bárbara de Alencar, Raquel, né? de Queiroz. São mulheres que abriram portas e que estão ali no movimento feminista que nos abriu muitos caminhos. E esse 8 de março, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher, a gente tem que remontar a 1857, quando 129 mulheres morreram queimadas em um parque fabril, porque o dono da fábrica não aceitava a revolução delas, as reivindicações. Então, isso vem de muito. E você diz assim... É uma luta secular, né? É secular, é milenar. Sim. E aí, assim, você diz assim, no ambiente de trabalho, vocês sofrem? No jornalismo, que... aparentemente, ou no senso comum, é um ambiente mais aberto, mais livre, mais consensual, mas não é. Nós sofremos preconceito. Nós também somos colocados de lado. E muitas vezes, agora não, mas muitas vezes, até bem pouco tempo, os postos eram de homens. Nós estamos aqui há quanto tempo, né? Há um bom tempo. Mas, assim, se eu for para a cultura, ainda é mais grave a coisa. Não, então, a cultura, que é um espaço onde a gente acha deveria que ser mais aberto. É super complexo. Nós temos, por exemplo, se a gente for para dentro do Estado, e aí vamos pensar quem foi a Revolução do Estado, para mim, começa com Cláudia Leitão, que chegou aqui dentro do... Nós somos o primeiro Estado com a primeira Secretaria de Cultura do país. Então, quando a gente tem anos e anos e anos depois dela montada, a gente tem uma mulher que ocupa, que foi Cláudia Leitão, que fez uma revolução. Depois a gente tem, de novo, homens. E hoje a gente tem uma menininha lá que é danada, Luísa Sela. Ela é danada, ela vem com uma... Filha de outra danada também. Filha de uma outra danada também. Então, é sobre essa força da mulher que, por exemplo, me inspira. Me inspira ver Raquel já junto a uma que é da minha geração e que a gente entende como luta, a gente entende porque a gente viu nos movimentos, de todos os movimentos comunitários, a gente esteve com socorro de alguma forma. Agora, a educação é muito importante nesse processo, não é não, Manu? Acho que sim. Olha, eu como professora, né, que comecei um movimento dentro da minha sala de aula no Pirambu, eu percebo que dos meus colegas, a maioria, a gente tem uma grande representatividade de mulheres, né? A figura da professora na educação básica. Só que a gente cai numa armadilha do patriarcado, que é muito estrutural. A gente não consegue repassar a representatividade que a gente tanto almeja para as nossas gerações. A gente não está formando para o futuro meninas capazes de se colocar, né? Por causa do nosso... nesse, machismo estrutural que nós temos, o patriarcado que vem do nosso Nordeste, né, que é uma cultura que a gente precisa quebrar essa cultura. A representatividade que nós temos aqui, né, tendo voz, vez, protagonismo, essas grandes mulheres, né, que a gente já citou aqui nesses minutos que nós estamos conversando, inspiram, né, geram representatividade para meninas que estão sendo formadas nas escolas poderem se inspirar. Parece um quadro que a gente, né, vê, um panorama assim de futuro. Poxa, se a Manu estava lá naquela escola, no Pirambu, lecionando educação de jovens e adultos, né, a Val na cultura, quebrando paradigmas, né, a Angélica no jornalismo, a Raquel na política, né, a beleza, a questão da pressão estética sendo debatida aqui pela Jaque, eu acho que gera uma representatividade para meninas que vão ocupar esse espaço e a gente, sem perceber, está dando oportunidade para essas meninas se questionarem e projetarem agora os seus projetos de vida. Mas, para isso, acho que a gente precisa ter uma educação significativa. Eu acho que isso é um grande desafio da nossa educação. Concordo. A gente ainda não forma as nossas crianças e jovens para a vida. Isso é um grande dilema. Não, porque a gente ainda tem muito enraizado essa questão realmente do patriarcado, de criar as mulheres e os homens de forma diferente,
né? A questão de separar que mulher é delicada, que o homem é a mulher da casa, a mulher da boneca, a mulher da panelinha, o homem é do avião, quando a gente o homem tem é do isso carrinho. vindo da federação, é enlouquecedor. É o rosa e o azul. Sim. Ou seja, eu não tenho a diversidade, eu não tenho a escolha. Agora, é há bem pouco complexo. tempo, Isso foi ontem. absurdo. Isso foi ontem. Como você falou da pressão estética, né? Eu vivo muito isso, né, no meu movimento, e realmente a educação, eu acho que ela é fundamental, como você falou, como também ia pegar a fala de que começa dos nossos pais, na nossa família, esse patriarcado. Eu sou filha de militar, minha família é quase toda militar, então eu venho de um machismo muito grande. E eu não, e assim, e para mim é difícil até hoje eu exercer, eu fazer um movimento plus size, fazer um movimento de mulheres gordas, eu falar para as pessoas da minha família, para os homens, que a palavra gorda não é ofensiva, que a palavra gorda não é palavrão. Eu repito isso em todos os lugares que eu vou, porque não é. Então, e falando da educação, eu acho assim, dentro das escolas, a gente que sofre muita pressão estética, a mulher que está sempre sofrendo essa pressão estética, de quem que a gente sofre? Dos homens. Então, a gente acaba, todos os nossos traumas, claro que sim, por outras mulheres que não aceitam os nossos corpos, mas vem mais do machismo do homem ter aquele ideal de beleza, de ser a mulher magra, do que propriamente de outras mulheres, mas geralmente começa através dos homens, dos meninos, fazendo bullying, que eu já sofri muito no colégio a vida inteira, por ser uma menina gorda, criança gorda, adolescente gorda, mulher gorda. Então, sempre sofri isso dos homens. E o que é mais importante é que, pensando nisso, eu tenho uma cartilha do combate à gordofobia nas escolas, onde fala de uma maneira muito simples, mas justamente não fala muito sobre bullying, porque o bullying ele é generalizado, mas mais mesmo da gordofobia, da pressão estética, da menina se aceitar, dela não se odiar, porque nós temos casos de suicídio por conta de gordofobia, de meninas que demais. Eu faço uma Plus Size Ceará, sim, elas chegam, a maioria, porque elas também são acompanhadas por psicólogas, e elas sabem. E até nisso também, na saúde, quando ela vai para um psicólogo homem, é totalmente diferente de quando ela vai para uma psicóloga mulher. Porque o psicólogo homem, a primeira coisa que ele fala é que quem sabe não falta você emagrecer. Eu escuto vários relatos, eu estou há 14 anos, então assim, várias mulheres gordas já passaram por mim. E voltando para a educação. E eu acho que a gente só vai conseguir mudar, realmente, tirar esse estigma do machismo, quando a gente ter soluções realmente drásticas dentro das escolas. Porque tudo começa dentro do colégio. Pensar, já que se a gente pudesse pensar isso na primeira infância, porque tudo isso se modifica quando você sai da infância. Eu fico pensando no lugar lúdico, no lugar da utopia, que é quando você é criança. Nada disso acontece. Você vê uma roda de brincadeiras entre crianças com um leque brancas, de diversidade, pretas, gordas, magrinhas, um leque de diversidade enorme. E aí elas vão, de alguma forma, sendo geridas e de uma gestão que vem enraigada de problemas. Elas são educadas. Nós somos educadas a ter preconceito, nós somos educadas a ser racista. Tudo isso é educação. Nós aprendemos desde criança a ser assim. Agora, porque a criança ela não é preconceituosa. Não. A criança não nasce sabendo preto, branco, gordo, magro. Não existe isso. Alguém vai infiltrar isso. Alguém vai colocar. E esses lares é que deveriam ser modificados. Essas pessoas é que deveriam ter ciência e consciência. Por falta disso é que a nossa sociedade ainda está aí a penar. E aí, Jaque, se a gente parar para pensar com o discurso dela, que para mim é bem interessante sobre a escola. A escola, de alguma forma, em especial para nós que temos 70% das famílias tendo a escola como local que lhes ajuda a educar, a escola tinha que ser esse lugar onde a educação estivesse passando por tudo isso. Mas, por muitas vezes, a escola é o primeiro lugar, infelizmente eu digo isso, a colocar professores em pedestais, meninos abaixo, numa forma absolutamente autoritária, onde a criança cresce acreditando 100% naquilo que está sendo dito. Então, assim, eu queria muito pensar numa escola aberta. Numa escola que tivesse debaixo das árvores, numa escola onde cada um daqueles professores pudessem dividir não só o que aprendeu na área pedagógica, mas sobre vida, que era o que você falava, Raquel, sobre ensinar a sua experiência comunitária, por senso exemplo. Crítico, não é isso? Até assim, as escolas acho que não estão muito preocupadas, assim, eu não posso falar porque não é no meu lugar de fala, mas a minha observação, falando
né, do meu ponto de vista, é que ainda existe, você poderia falar isso melhor, é que ainda não se trabalha muito essa questão da autocrítica, né, da criança pensar. Como é que você vê, como é que você enxerga isso? Se a gente parar para pensar, autoestima e autonomia não são ensinadas na escola. Ou né? seja, como eu posso sobreviver Como e nascer e crescer uma pessoa crítica? Porque para mim a escola tem que me dar a gente criticidade. é ensinado a não se aceitar. A não aceitar as nossas condições, não aceitar a nossa história, né? Eu sou sertaneja, venho do sertão do Ceará, sertão central cearense. Eu fui ensinada nos primeiros anos que eu dizer que eu era sertaneja era feio. Tem noção. Isso Da mesma te forma diminui, que nordestina. sabe? Então, eu cresci com isso. Tipo assim, eu não sou sertaneja, eu tenho que dizer que sou de Quixadá, mas eu não sou da região Ou seja, do Sertão você Central. nega eu a tua estou história. negando a minha ancestralidade, estão me ensinando a fazer isso, né? Hoje, esses debates são tabu na Mas nossa eu queria sociedade. muito entender. Eu vou pedir Cria um para você estigma, pra né? entender. Acaba criando um estigma e acaba criando um processo de inferioridade em relação a outras pessoas. Alana, eu queria porque muito nasce na entender. cidade, Nós do porque Ceará nasce- somos o número 1 na educação. Sim. Se a gente vir os números, indicadores que é. aí estão, somos nós a educação que estamos ensinando para o mundo como existir. Sim. E aí, quando eu vejo um relato de uma garota que é do sertão, que está no Pirambu, onde o IDH é um dos mais baixos do estado, e tem esse relato, me assusta. Mas é porque Onde é que tá você o está erro? falando de números na questão números de matemática, e notas, não No é? Enem, na No representatividade convencional de se avaliar a educação hoje, né? Por exemplo, eu tenho andado pelo Brasil e visto muitas redes de educação, né? A nossa é uma das melhores redes de educação desse país, né? Em termos de infraestrutura, né? De acesso, de números, Sim. né? Se a gente for pensar a lacuna que está em outros lugares do Brasil, né? Em termos de estar muito atrás do que a gente vivencia no Ceará, o nosso abismo é ainda maior. O que está faltando, talvez, na nossa educação é o socioemocional, né? É isso que falta em toda a nossa base curricular. Formar as pessoas para a vida. Seria esse desenvolver indicador habilidades. subjetivo, que não é um indicador Exatamente. numérico. É Que a não mesma é coisa o que a gente na numérico, cultura não é o técnico. quer pensar, sabe, Alana, aquilo que eu conversava antes. Trabalhando num quilombo, por exemplo, você trabalha com uma criança que é filha de um pai de santo e que frequenta uma escola no quilombo onde a diretora nega a sua história africana. Então, tudo nele era medo. Então, no momento em que você, de alguma forma, através das artes, o encoraja, o empodera, ele hoje, com 13 anos, diz, eu sou Ogã. Eu sou Ogã, eu sou preto, eu sou do quilombo, e minha ancestralidade é o tambor. Mas é de uma forma pequenininha isso ali. Então, tu imagina se isso chega na escola nesse indicador que é subjetivo e que para mim é um indicador humano. A gente não sabe ainda como. Não, gente, eu acho que a buscar esse arte indicador. ela é necessária nas escolas Ela e na educação. transforma a arte. Ela transforma. A gente vai conversar mais sobre isso, hein, meninas? Mas no próximo bloco a gente volta já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, refletindo sobre as conquistas e desafios das mulheres em nossa sociedade. Agora vamos falar sobre um tema que afeta a vida de muitas mulheres, a ditadura da beleza. Desde cedo somos pressionadas a nos encaixar em padrões estéticos, muitas vezes inatingíveis. E quem não se encaixa enfrenta preconceito e exclusão. Para começar essa conversa, eu pergunto para a Roda, mas eu gostaria que você em casa também refletisse sobre isso. Por que a sociedade ainda insiste em ditar como um corpo deve ser para ser aceito? Como é que vocês pensam isso? Conversada. A ditadura da beleza, eu já não falava nem da beleza, da magreza. Sim. Porque hoje o belo é o magro. Se você parar para pensar em várias rodas de casa, em famílias, rodas de amigas, rodas de colégio, em colégio, a ditadura é ser magra. E faz com que você invalide o corpo gordo.
Então, o que acontece? Por essa invalidação das pessoas de que o corpo magro que é o corpo belo, o corpo magro é que é o saudável, que não é todo magro que é saudável, não é todo gordo que é doente, que o corpo magro que é aquele aceitável. No bloco anterior estavam falando sobre representatividade que eu não tinha visto mulheres negras na televisão antigamente, quando a gente era menor. Eu cresci vendo mulheres brancas. Agora, há pouco tempo, depois eu já casada, já mulher formada, que eu fui ver a Maju na televisão como mulher negra. Antes era só a Glória Maria. Era. E ainda era muito falado. Pereira, E era muito falado. E mulheres gordas, gente? Quantas mulheres gordas você vê na televisão? Quando é que a gente vai ver uma mulher gorda comandando o Fantástico? Eu gostaria de ver. Jaque, deixa eu ampliar contigo, porque quando você fala que, por exemplo, a ditadura do corpo é só sobre o gordo, eu fico pensando, eu vou buscar para o meu lugar, uma mulher de 65 anos como eu. Se eu for seguir o que está posto e o que o sistema me pede para seguir, eu estaria com 300 mil botox, milhões de preenchimentos, algumas coisas que de alguma forma, não é que eu seja contra, mas as pessoas que não têm condições de ir buscar isso de forma, de fato, orgânica e com um aporte da medicina por trás, são pessoas que a gente vê que está aí nas redes sociais absolutamente deformadas. E Valéria... Então, vamos pensar nos dentes, já pensamos nos dentes. Se você vir hoje, a gente tem uma igualdade de dentes. Eu me sinto no altar de Padre Cícero e todas as estatuazinhas iguais. Os sorrisos são iguais. A gente não tem mais a autonomia dentária. A gente tem placas de dentes nas pessoas, velho. Valéria, me permita, você fala aí da ditadura da beleza e todo mundo com os dentes iguais, brancos, que não combina, porque uma pessoa da minha idade, da sua, não pode ter um dente branco, claro meus não. dentes são naturais, Claro que não. mas aquela coisa branco demais. E outra coisa, botox com aquelas bocas que antigamente a gente achava até feia, porque... Gente, mas ninguém acha feio agora isso. É todo mundo... Não tem preconceito sobre isso. Algumas pessoas... Mas deixa eu só ver. Mas sobre o corpo gordo, o Também eu preconceito... concordo, como eu falo, é um preconceito velado. Porque tudo isso aí, a ditadura da beleza mas quem tem condições, coloca ok. Quem não tem, e quem tem uma cabeça muito maravilhosa como você, Valéria, vai se aceitar Já com que a eu vou minha pensar idade. numa pessoa pública como Preta Gil, por exemplo. Cara, eu acho a Preta uma das mulheres que mais... está revolucionando esse país. O primeiro CD ela vem que de um corpo gordo, ela vem de um corpo doente. Nua com corpo e ela gordo. vem de um corpo gordo, de um corpo doente que olha para o mundo e diz: eu tô com a minha bolsa esse desse estante aqui e tô de biquíni. Que a gente fala plus size, começou através dela, naquela capa do CD que ela estava completamente nua. Mas já que você trouxe uma coisa que é a questão de, por exemplo, que sempre relacionam a saúde a um corpo magro. Então a gordofobia, ela tem uma linha tênue aí, né? Com relação que a pessoa comete a gordofobia também nessa questão de achar que você, por ser gorda, você não pode ser saudável, pode ser doente. Que o corpo gordo não se movimenta. Mas esse é um projeto. Como é que a gente... Porque, assim, é uma linha tênue realmente, né? Porque, assim, existe a questão realmente da saúde e existe a questão da estética. É assim, o corpo gordo... Como não ser gordofóbica? Não, vamos lá. Primeira coisa, a palavra é gordo, é o corpo gordo. Eu sou uma mulher gorda, você é uma mulher magra, ponto. Primeira coisa é a comunicação. Você me tratar como mulher gorda que sou. E eu lhe tratar como mulher magra que você é. Normalizar isso, tirar esses rótulos. Vamos normalizar. Sobre a gordofobia. Gordofobia é o preconceito contra o corpo gordo. É você não aceitar o corpo do outro e você dar, tipo, dietas mágicas, você está sempre recriminando. Isso sim. Sendo que com a gordofobia, na lei da gordofobia, nós temos a prevenção e nós temos a conscientização. Não existe a prevenção sem conscientização. Sabe por quê? Porque vem lá dos nossos antepassados, lá de trás, que a mulher bonita é a magra, que a mulher saudável é a magra, que toda mulher gorda, ela vive sentada comendo salgadinho, que toda mulher gorda... Gente, que para mim é um paradoxo. É um paradoxo. Se a gente olhar para as artes, Jaque, lembra da Mona Lisa? Mas bem... Se a gente for para todos os grandes... É porque essa questão da beleza, ela se toda transformou mulher durante o século. Na Idade Média, um corpo gordo era um corpo bonito. Bonito. Às vezes, uma família são grandes, são mulheres grandes, né? Mulheres fortes, mulheres gordas, porque é a genética. Sim. Somos Iracemas, todas nós. Se vocês forem na Bahia, em Salvador, vocês vão ver, a maioria elas têm um bumbum avantajado, as pernas grossas. São africanas. Então, às vezes... mas às vezes você tem um corpo lindo,
você é gorda, você tem um corpo, mas só porque você não é magra, você não é dita magra, você é gorda, você é dita feia. Por exemplo, nós temos agora na moda, vamos lá, que é o meu local de fala. Nós temos o plus size e nós temos o slim. O plus size é a partir do manequim 46, ok? Ok. O slim é 36, 38, que é o corpo magro. E quem veste 44, 46, 42, 44? Nem é gorda, nem é magra, é o quê? Aí a moda maravilhosa, porque foi quando a moda que eu me dei na moda, quando renasceu essa moda plus size, que eu me entreguei, que realmente... Porque eu já tive preconceito com o meu corpo. Nem toda vez eu fui legalzona assim de me aceitar, não. Já me mutilei. Me mutilei muito para ser magra. Já passei fome para ficar magra, porque ninguém me aceitava. Porque eu era a única gorda do rolê. Sabe? Eu cansei. Você não vai casar porque você é gorda. E eu queria a todo custo ficar magra. Então, realmente, eu me mutilava. Eu passava fome para emagrecer. Então, o que acontece? Você acaba entrando nesse meio que você não sabe o que você falar bem. Eu venho de uma família que é todo mundo grande, e eu não tenho como emagrecer. Mas você falava do tamanho da... do couro, que eu já mudei. 42, 44. Curvilínea. Você agora você nem é gorda nem mais, você é uma mulher curve. Então você agora é uma mulher curvilínea. Eles encaixam. Eu também. Eu sou curvilínea. Por quê? Porque você não é você não é magra, nem você é gorda. Você está no metá, você é o quê? Curvilínea. Então você é uma mulher dita curve. Então, tudo é eles padronizam, sabe? E sempre pra quê? Tu não acha que isso é o sistema capitalista que te faz isso? Claro. E por que existem tantas mulheres magras? Quem é que ganha? Com a indústria do emagrecimento, gente. Empurrada pelo capitalismo. E pior que aparece milhões de fórmulas e as pessoas caem nisso, e eu digo, não. Tem uma nutricionista, não sei se vocês conhecem, o nome dela é Pabili. Ela é a Nutri Desconstruída. E ela é magrinha, ela é muito pequenininho. Ela é contra dieta de emagrecimento. Ela fala da comida de uma forma tão legal que você aprende a comer. Sabe? Pra mim, ela é uma das melhores nutricionistas que eu acho. Por quê? Porque ela é a primeira nutricionista. Não é Nutri Desconstruída. A gente pode, não estou fazendo mexendo dela não, mas realmente a fala dela sobre o corpo, seja gordo ou magro, com relação à alimentação, é muito legal. E você acaba, fazendo o quê? Cara, realmente, eu sou gorda por isso, eu não emagreço por isso. Mas eu posso por isso. Por quê? Voltando a falar, a indústria do emagrecimento, ela cada dia que passa, ela joga mais coisas pra gente. E tem horas que a gente... Gente, será que só eu tô errada? Às vezes eu penso, será que só eu tô errada? Mas já que se você parar pra pensar, e tá todo mundo certo, e só eu sou a gorda. Eu quero te ajudar, amiga, porque a sensação que eu tenho é que, eu concordo, eu não compactuo em 100% contigo. Porque a sensação que eu tenho é que um corpo gordo, que tem total autonomia da saúde, não vai sofrer isso, porque já se assumiu. E a sensação que eu tenho é que nesse instante, então você vai fazer o quê? A gente está na super endorfina das academias, por exemplo. Você tem a meninada de 16, 18 e 20 anos que está lá na endorfina, tomando whey, tomando creatina, tomando não sei o quê, tomando não sei o quê. Isso que você fala seria o mundo perfeito. Muscular. Seria o mundo perfeito para as mulheres gordas, isso que você fala. Mas quando você sofre o que nós, mulheres gordas, sofremos, é muito difícil dizer assim, você fala assim, eu quero te ajudar porque eu não acredito que mulheres... Claro, nós somos mulheres. Eu acredito em tudo isso que você está dizendo, então, mas assim, a sensação que eu tenho a partir do momento que a gente tem que fortificar a saúde, velho. Há 14 anos eu tento. Há 14 anos eu tento isso. Há 14 anos eu falo. Eu já me candidatei a vereadora por essa causa. Eu coloquei a lei do combate à gordofobia por esta causa. Eu tenho um projeto Corpos Reais por essa... O corpo gordo se movimenta, eu faço Muay Thai. Estou podendo fazer agora porque eu fiz uma cirurgia na mão, mas eu faço Muay Thai. Gosto muito de dançar. Mas a partir do momento que o preconceito velado, que vem com você, com o seu corpo, aí quem sofre sou eu, que sou uma mulher. Agora eu queria só concluir o meu pensamento. Só quem está na pele é que sabe. Lugares públicos. Vamos agora à gordofobia estrutural. Catraca de ônibus. Aparelho, também tem as cadeiras de avião. De aferir pressão. Não tem pro meu braço. Meu braço é um braço gordo. Não tem. Eu tenho que ser digital. Não tem aquele aparelho de aferir pressão. O cinto, a extensão de cinto, que é um constrangimento, isso, para nós mulheres gordas, o extensor de cinto. Cadeiras em cinemas e teatros, cadeiras de plástico, que quando a gente senta, ela quebra. Concordo. Então, isso é gordofobia estrutural. Então, quem é que sofre?
Eu sou empoderada, eu sou uma mulher gorda, eu não tenho nenhum problema em falar. Eu acho que a sua mas luta, eu sofro muito ainda. Ela é importante, junto com ela você. é válida. Eu sofro muito ainda. Por quê? Porque às vezes, vamos lá. Ai, moda para gordo. Eu escutei várias vezes isso. Por quê? Porque a moda só é para magro. Então, assim, quem sofre, não só eu, mas várias mulheres gordas. Eu queria só fazer um contraponto e lembrar também que existem mulheres que também são preconceituosas. Sim. Elas mesmas motivam preconceito entre as mulheres. E a outra coisa é que eu gostaria que viesse à tona e até ouvisse as meninas, com relação ao etarismo. Sim. O etarismo também é muito forte. Ai, gente, vocês pegaram um ponto, eu já trago aqui a discussão para a gente não perder o Oscar, que foi maravilhoso, né, da Fernandinha aí, da Fernandinha do filme, né, super merecido. Primeiro Oscar brasileiro, a gente não poderia deixar de registrar aqui e parabenizar Walter Salles e todo o elenco maravilhoso, Fernanda. Mas não sei se vocês acompanharam uma discussão pela internet falando exatamente sobre essa questão do etarismo, com relação ao troféu da Fernanda, que ela não recebeu o troféu e perdeu por uma garota bem mais nova, enquanto que ela e a Demi Moore, que são mulheres que estavam com personagens muito fortes, muito potentes, e elas perderam para uma menina que fez um personagem que era uma romantização da prostituição. Eu queria ver a opinião de vocês, ouvir vocês a respeito disso. É importante dizer que o etarismo ele tem uma dimensão de gênero muito marcada, né? Então, essa ideia de descartar as mulheres, né, socialmente falando, dos lugares produtivos, dos lugares estéticos, dos lugares de poder, enfim, dos lugares de protagonismo, à medida em que se tornam, né, mais velhas, tem uma demarcação específica para nós mulheres, porque os homens, quando amadurecem, em regra, eles legitimam os lugares profissionais, a carreira, eles se legitimam esteticamente, porque o homem maduro esteticamente, ele não é lido como a mulher madura esteticamente falando. Então, é importante a gente ter uma visão sistêmica dessas matrizes discriminatórias, porque elas se relacionam entre si. Então, a mulher negra, gorda, madura, a mulher negra com deficiência, a mulher LGBT negra, enfim, essas categorias elas não estão isoladas nesse processo que a gente chama, né, de práticas discriminatórias e preconceituosas. E é importante a gente reconhecer essa conexão entre essas matrizes de discriminação, que são estruturais, históricas, porque a gente precisa voltar o olhar prioritariamente para quem é mais atingido por essa estrutura, por essas estruturas. Então, por exemplo, vamos inverter, eu adoro fazer isso, meus alunos, vamos inverter. Se fossem 3 homens ali, 2 homens mais maduros, reconhecidos pelo seu trabalho, 30 anos de carreira, etc., competindo com um homem mais jovem, será se esse etarismo teria um peso como como ali aconteceu para aquelas mulheres, né? A leitura seria a mesma do trabalho, da trajetória. Então, acho que é importante a gente conectar. Verdade. E tem um outro ponto também que é importante, essa questão das nós, né? Nós, mulheres, quando cometemos alguma prática de discriminação, quando somos preconceituosas ou reproduzimos o machismo, né? A gente não pode cair na tentação de transformar vítima em algoz, né? Nós reproduzimos o machismo estrutural assim como os homens. Por quê? Porque nós fomos educadas para competir umas com as outras. Os lugares para as mulheres são tão raros, né? Os lugares que nós almejamos são tão menores em número, que a gente precisa disputar mais entre nós para que uma possa ocupar. Então, isso é crença, né? É difícil você
desmantelar a crença, né? Então, essa ideia de que duas mulheres só são amigas até um homem entrar na história. Mulher não é amiga de mulher, homem é amigo de homem, são cúmplices e tal. A gente precisa desconstruir essa ideia para a gente avançar Mas também. você também não acha que isso aí é uma forma de dominação? Mas, assim, isso é uma estratégia que é muito antiga, né, do dividir para conquistar, que faz com que a gente invista nosso tempo, nossas inteligências, nossas tecnologias contra nós, ao invés de contra a estrutura. Vou dar um exemplo aqui bem leve para a gente, né? Eu conheço uma pessoa que estava desconfiada que estava sendo traída pelo companheiro. E aí ela viu uma foto com ele com outra pessoa. Essa moça, que é uma profissional, tem carreira, ela criou um perfil falso de Instagram. Ela alimentou esse perfil por 6 meses, ativamente nas redes. Ela criou design, artes para postar, para tudo, para não parecer, para adicionar, que chama, né, para seguir, olha como eu sou, viu, gente? Para seguir a moça que ela estava desconfiada, para a moça aceitar, para ela investigar e não sei o quê. E eu fico pensando, já pensou 6 meses de energia, de inteligência investida na carreira dela? Sim. Na rede social? No que ela produz para si, no que ela estuda, no que ela desenvolve, no que ela... Entende? Uhum. Então, nós somos mantidas nesse aprisionamento da disputa entre nós para que a gente não dispute coisas mais importantes. Entende? Crescimento pessoal, por exemplo? Isso não é à toa, isso não é espontâneo. Uhum. Isso é estratégia de manutenção de poder, doentio, né? Estrutural. Então, mas é altamente verdadeiro. Isso acontece. E aí, isso tem tanta consequência. Eu trabalho com violência contra a mulher há muito tempo, já vi de muita coisa, né? Enfim. E eu vi casos em que uma mulher era capaz de perdoar um homem que a agrediu e retomar a relação, mas não era capaz de perdoar uma irmã, uma cunhada, a mãe, por um conflito que eu considero menos gravoso. Por quê? Porque esse entranhamento, sim, da disputa, né, das nossas adversidades criadas, fazem com que a gente seja mais complacente com os homens do que com nós mesmos, inclusive. Precisamos realmente fazer essa desconstrução. Mas a gente vai continuar essa nossa conversa no próximo bloco. Voltamos já já. Voltamos com Roda de Mulheres. Hoje estamos recebendo mulheres incríveis que transformam a vida das pessoas com o seu trabalho. Temos a honra de contar com Valéria Pinheiro, artista premiada, diretora artística do Festival Tela Cariri. Angélica Martins, minha colega jornalista e apresentadora do programa Saber é Saúde da TVC. Raquel Andrade, Manu Oliveira e Jaqueline Queiroz, essas maravilhosas que foram agraciadas com o Prêmio Rio Mar Mulher, uma premiação que desde 2015 reconhece as grandes contribuições dessas mulheres para a nossa sociedade. Parabéns por esse prêmio. Eu gostaria de ouvir vocês a respeito de como é que é receber esse reconhecimento. Nossa, fantástico. Está num hall de mulheres potentes, fortes, que causam impacto positivo. E eu estou apenas começando, né? Eu tenho 10 anos de trabalho, né, mais quase 15 anos de sala de aula. Eu sou uma jovem do sertão do Ceará, né, comecei nos projetos sociais muito cedo, aos 9 anos de idade eu já estava ali nos movimentos sociais. Criei uma organização social na minha adolescência, e essa organização se chamava Brasilis, era uma cooperativa de mulheres que trabalhava as sementes do nosso semiárido. Olha que interessante. E aí gerava biobijuterias, que gerava trabalho, renda, mas era também um viés terapêutico. Foi o meu primeiro grupo de trabalho com viés de gênero, né? Trabalhando com mulheres do sertão, da minha cidade, de Quixadá.
10 anos depois, eu me vejo como professora numa sala de aula no Pirambu, né, considerada a maior favela do Ceará, e na educação de jovens e adultos. A EJA, né, para quem não sabe, a EJA é uma modalidade de educação que as pessoas passam tempos fora da escola, evadem do tempo normal, regulamentado da educação, por N questões. Dentre elas são questões sociais, né? Sim. E as mulheres são as que mais evadem, por causa de gravidez precoce, né, falta de rede de apoio. Então, elas se encontram anos depois ali para retomar os estudos. E o sonho é em comum, ter o diploma para ter um melhor trabalho, ser CLT, né, adentrar esse mercado de trabalho. E ali, enquanto professora, eu comecei a observar alguns problemas nessa inclusão produtiva dessas populações de periferias e favelas onde eu estava inserida, que é incluir produtivamente hoje com os dilemas tecnológicos que nós vivemos. A falta da aprendizagem significativa e histórica que nós temos na educação básica, né? As nossas lacunas. É muito difícil incluir alguém que passou tempos fora da sala de aula e que tem dilemas, né, territoriais, enfim, várias problemáticas nesse mercado de trabalho transformado por essa tecnologia e inovação, sem nós termos desenvolvido o socioemocional e a visão crítica das pessoas desde a escola. Eu percebi esse problema e criei o Social Brasilis, que é um empreendimento social. Agora eu sou uma ativista social da causa da educação há 10 anos, capacitando pessoas que começou ali no Pirambu, mas hoje ganha o Brasil, depois se expande para a América Latina, lindo, levando pessoas, capacitando para a geração de trabalho e renda. Maravilhosa. E eu tenho uma curiosidade. Sim. Em 2015, quando eu estava começando o Social Brasilis, né, eu só tinha uma ideia, nenhum dinheiro e o sonho de começar uma instituição social. Eu fui convidada para a primeira edição do Prêmio Rumar. Eu fui lá no teatro, coisa mais linda, né, prestigiar mulheres que estavam já fazendo uma trajetória. E esse prêmio foi uma grande representação para mim, né, gerou representatividade, que é a inspiração que a gente estava falando no primeiro bloco. Está vendo a importância da representatividade? Eu vi mulheres ali, eu falei, quem sabe um dia o meu trabalho pode estar aqui nesse hall, né, desenvolvido, mais maduro, mas gerando um impacto positivo. Pois é, quem está assistindo você agora está pensando. Quem está te assistindo agora está vendo, olha, eu também posso ser capaz, eu também posso estar neste lugar. Né? É importantíssimo isso. Lindo. Todo mundo pode começar um movimento, onde quer que esteja, com os recursos que tem, né? A Raquel também tem uma bela gerando uma grande representatividade para todos. A Manu falando, né, vocês todos passam um filme porque quando a gente começa, realmente a gente só vai com a coragem mesmo, né? Isso de transformar os territórios, né? Lá no Bom Jardim a gente tem o Instituto Esperança Garcia, que é uma instituição que a gente criou para atender e, enfim, promover iniciativas de autonomia econômica e emocional para mulheres do território, em especial mulheres negras, mães solo, mulheres que já passaram por alguma situação de violência. E todo mundo tem a mesma história. A gente começa sem muita estrutura, com uma grande vontade de transformar, né, Jaque? E é importante que as pessoas saibam como a gente movimenta o território. A gente não pode sair e não voltar. Tem que voltar, como diz o Emicida, voltar e repartir, né? Lá no Bom Jardim, eu sou do Bom Jardim, tenho muito orgulho, né? Onde eu vou, eu falo sobre isso. A gente tem uma efervescência de lideranças femininas histórica, né? Minha mãe, líder comunitária, eu comecei ajudando lá nas ocupações, uma mulher, né? Assim como outras também, referência. E eu lembro minha mãe escondendo mulher embaixo da cama, né? Assim, eu tenho essa lembrança, eu acho que é por isso que tratei de trabalhar com violência, enfrentamento à violência política para as mulheres. Então, a primeira inspiração vem do território, vem de casa. Lá no Instituto a gente faz questão de colocar os livros que eu tirava da reciclagem do meu tio ainda estão lá, tá? Minha coleçãozinha dos pensadores. Os livros que as pessoas jogavam fora, que a gente estudava. E o conhecimento, né, o poder da educação, as pessoas dizem, Raquel, se não fosse o ProUni, se não fosse a Bolsa, você não seria advogada, mestre, doutora. Se não fosse o ProUni, eu não sei nem se eu estava viva.
é diferente, é outro patamar de valor, né, de importância. Então, o prêmio, esse é o terceiro prêmio da nossa carreira, mas é o primeiro que eu ganho em casa, né, o primeiro de casa. O reconhecimento de casa, às vezes, eu acho que ele é o mais, né, desafiador. Então, eu fiquei muito grata e muito surpresa, porque eu nunca fui convidada para participar do evento, né? Então, vai ser o meu primeiro contato com essa premiação e eu já chego como homenageada, né? Então, a categoria Justiça e Cidadania, eu fiquei surpresa mesmo, assim, pela delicadeza, pelo cuidado, né, nessas escolhas, porque categoria Justiça e Cidadania são juízas, desembargadoras, procuradoras, delegadas, né? São lugares que são muito definidos também por cargos, né? Uhum. E eu sei que esse trabalho que a gente faz no Instituto, com as mulheres, os órgãos que a gente já passou, foram decisivos, né? E aí, só para finalizar, não sei se vocês conhecem a história de Esperança Garcia. A gente estava falando da importância de valorizar as inteligências e os saberes das mulheres da periferia. Esperança Garcia foi uma mulher escravizada que no século XIX viu seus filhos serem torturados na senzala e já havia a lei do ventre livre, então essas crianças deveriam ser libertas, né? E elas não só foram aprisionadas, como constantemente torturadas, né? Como a época era prática na época. E Esperança Garcia aprendeu a ler e escrever para escrever uma carta ao governador, fico toda arrepiada, ao governador da província, registrando todos os abusos que sofria com seus filhos e pedindo a libertação dos mesmos. Então, essa carta, ela tinha fundamento, ela tinha o direito a ser defendido e ela tinha o pedido a ser feito. Então, foi considerada a primeira petição da história do nosso país e, com muito sacrifício, nós conseguimos que Esperança Garcia fosse reconhecida a primeira advogada da história do Brasil. Não advogada negra, advogada. Mesmo sem o diploma, mesmo sem a formação. São essas inteligências que a gente precisa reconhecer e valorizar, como a de Esperança Garcia, que muito me inspira. Vocês vão ver a história dela depois, é muito forte. E é isso que o Prêmio Rio Mar coloca em evidência, eu acho, com a nossa participação nessa linda homenagem pela qual somos muito gratas. Eu acho muito incrível as escolhas dessas mulheres, são sempre mulheres potentes, que têm uma história importante e inspiradora, né? E você, qual... Gente, eu, assim, até hoje ainda não caiu a ficha, sabe? Acho que só vai cair lá no dia, porque eu também fiquei muito surpresa, eu não acreditei. Porque, assim, é muito fácil você falar de moda, né? Só que em nenhum momento a gente pensa em moda plus size, moda para mulheres gordas. E quando me escolheram, disseram assim, já que seu nome foi citado, teve várias pessoas que votaram. Eu falei, sério? Eu fiquei realmente assim, só por quê? Então, assim, gente, aí passa o filme pela cabeça. Aí eu me lembrei de 2011, quando eu trabalhava, sou produtora de eventos, trabalhava fazendo um desfile de moda slim, e eu sentia muita vontade de ter mulheres. Eu falei, gente, será que um dia eu, como mulher gorda, vou poder usar um look desse, vou poder estar me vestindo assim? Passava pela minha cabeça, porque a gente faz toda a produção, ali a gente está no backstage, então a gente vê mulheres belíssimas, roupas belíssimas, e pra gente não tinha roupa. Tinha aquela calça jeans, aquela roupa, aquela gola polo, aquela roupa larga, e não tinha a moda que vestisse o corpo gordo. E em 2011, quando eu que começou esse movimento do corpo livre, o movimento da moda plus size, e eu me engajei, eu falei, pronto, chegou a minha vez. Então eu me libertei, ali para mim foi uma libertação, foi onde eu me encontrei. E eu comecei a trabalhar. Então, assim, esse prêmio, como eu falo, não é só para mim. Esse prêmio é para todas as mulheres gordas, gente. Porque eu estudei as outras edições e não tinha nenhuma mulher gorda na moda, sabe? Não tinha. E eu, como mulher gorda, negra, que estou trabalhando há 14 anos por isso. E, assim, hoje a mulher gorda poder se vestir como uma mulher magra, gente, para mim, assim, foi um presente de Deus. E, assim, eu não vou desistir.
E eu vou continuar lutando, sim, por isso. Porque eu acredito, sim, que, como você falou, a diversidade, nossa, ela liberta, ela é muito... Vamos falar, a diversidade dos corpos. Que não é só um corpo que é belo. Né? Então, assim, eu não preciso me odiar por ser gorda. É isso. Parabéns mais uma vez, viu? Meninas, e temos um evento agora, que é o primeiro ano, não é isso, Valéria? Que é sobre cinema, que é o Tela Cariri. Tela Cariri. Primeira coisa que eu queria trazer vocês para dentro dessa região, chamada região do Cariri. Que é um celeiro. Para mim, é o maior celeiro cultural, não e ela do está Ceará. de expedito celeiro. Eu estou de expedito celeiro. Tá. É um celeiro cultural do mundo. Quanto Sim. mais eu viajo o mundo, mais eu acho que está ali. O Cariri é o palco de mestres e mestres da cultura que tem ali uma força de resistência como eu jamais vi. E aí a gente, junto com o meu parceiro, Marcelo Paes de Carvalho, com quem eu trabalho há mais de 20 anos, a gente sonhou um dia em poder, sim, fazer o olhar do audiovisual e para o interior. Foi nosso primeiro foco. Vamos pensar como as pessoas, os grandes que fazem cinema, olham para nós aquilo que já é. Na maioria dos filmes que vocês já viram e que está no mercado, palco e argumento, que é o sertão, que é o tempo árido, que são mestres. E aí a gente cria o Tela Cariri, mas a gente entendeu que 29 municípios do Cariri não estariam 100% representados se a gente não pensasse em Nordeste. Somos uma região cujo o olhar para o audiovisual precisava, de fato, de um vetor. E aí a gente amplia, a gente traz para perto outros parceiros e a gente trouxe, e vai acontecer de uma forma linda, de 20 a 30 de março, isso que é a primeira vez que o Nordeste vai olhar para o interior, vai olhar para os projetos feitos no audiovisual pela moçada que está no sertão, pela moçada que está no quilombo, pela moçada que está em espaços e assentamentos indígenas e que, sim, tiveram acesso ao audiovisual, porque não tem como esquecer que a gente teve 3 leis vindas da federação, que foi a Audi Blanc, a Lei Paulo Gustavo e o Plano Nacional Audi Blanc, que nos amplia possibilidades. Essas possibilidades geraram em todo o Brasil vídeos, longas, curtas, documentários. Como que a gente faz para ampliar isso ali no interior? A gente convidou distribuidores, a gente convidou programadores, a gente convidou streamers. Então, a gente vai ter 20 ou mais streamers fazendo uma rodada de negócio gratuita para que cada um daqueles que tem seu sonho, seu roteiro, seu filme que precisa ser distribuído, seu curta, sua série que precisa entrar numa TV, vão ter possibilidade de pitching. O que são pitchings? Eu tenho 20 minutos para vender para você, TV Globo, meu melhor filme, para vender para você, TV Ceará, de que é impossível você não estar com a minha série. A minha série é necessária na tua programação. E esses 20 minutos existem entre o Nordeste e quase 30 players que a gente está trazendo. Então, fora tudo isso, a gente vai estar trabalhando com formação, com rodas de conversa, com interferências artísticas e trazendo pessoas importantíssimas. Por exemplo, a gente tem no Ceará, não dá para esquecer, Rosenberg Cariri, claro, um mestre que nos colocou no mundo. A gente homenageia Rosenberg Cariri. Junto com ele, a gente tem Luiz Carlos Barreto, no pódio dos seus 90 e poucos anos. Vamos homenagear Luiz Carlos Barreto. E aí, de mulher, como não homenagear Marcélia Cartacho, por exemplo? Sim. Quem de nós não viu Pacarrete, por exemplo, e viu essa mulher representando o Nordeste de uma forma tão bonita? E aí, claro, a gente está trazendo homenagens àqueles que nos abriram, que de uma forma ancestral e linda, nos abriram possibilidades. A gente tem uma escola de audiovisual no Cariri, chamada EPAC, que é a Escola Pública de Audiovisual do Cariri, que a gente forma através da Lei Audi Blanc, lá em 2022, e que hoje está já na sua 2ª edição, através também de políticas ou ferramentas de editais provindos da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que em parceria com a Federação nos possibilita isso. Então, sim, tenho muito orgulho de dizer, sou filha de um vaqueiro, sou filha do sertão, sou mulher nordestina, sou aquela que acredita no Cariri como aquele que já vai ser patrimônio da humanidade, que vai nos abrir ainda mais e mais caminho. Então, você que está me ouvindo, não fique de fora, entra no @
Tela Cariri, tem todas as informações do festival. Qual dia, Valéria? Bem rapidinho. Vai ser de 19 a 30 de março. A gente vai passear por quilombos, vai levar telão para espaços que nunca tiveram fruição, porque, diga-se de passagem, alô, Secretaria de Cultura, alô, Ministério, 29 municípios no Cariri, não temos uma sala de cinema pública. Gente, precisamos tá disso. Feito o convite, não perde. Vai lá no site, procura, vai ser agora no finalzinho do mês, né? Finalzinho do mês. Vai ser, então não perde, porque realmente é uma oportunidade única. E Angélica, falando sobre seu programa maravilhoso. Primeiro, Lana, agradecer de coração, muito grata por você ter me convidado para participar dessa roda de mulheres tão inteligentes, né, com pessoas tão maravilhosas, guerreiras, que têm história, né? E eu digo assim, eu entrei na UFC em 1976. Era um palco mais de homem no jornalismo. As redações eram muito masculinas. E eu quis fazer rádio e TV. Acreditei, persegui e consegui. Em 76 e 77 eu já estava aqui na TV, apresentando aulas na pedagogia. E em 79, até me emociono, em 79 eu entrei para o jornalismo e não mais saí. Sou funcionária pública da casa. Já fiz de tudo aqui, reportagem de rua, apresentei jornal, apresentei programa. E agora, há menos de um ano, estou com o programa Saber é Saúde, onde a gente traz assuntos muito importantes para as mulheres e para os homens e para a população. Porque quando a pessoa busca conhecimento, busca saber, ela também tem saúde. Então, o programa passa aos sábados, às 9 horas. E eu aproveito a audiência do Roda de Mulheres para dizer, assistam ao Saber é Saúde. E muito grata a todas vocês, viu, pela oportunidade. Meninas, merecem aplausos. Eu só tenho gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada. Sempre muito bom reunir mulheres assim, potentes, inteligentes. E foi muito produtiva essa nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a você que nos abre esse espaço. É de vocês. E chegamos ao fim de mais um Roda de Mulheres, um espaço de troca e reflexão. Hoje mergulhamos em temas essenciais, discutindo direitos, desafios, inclusão e o poder da arte na transformação social. Que essa conversa siga ecoando e inspirando mudanças no nosso dia a dia. A luta das mulheres não é só no mês de março, mas de todos os dias. Agradecemos às nossas convidadas, mais uma vez, que contribuíram valiosamente, e a você que nos acompanhou. Nos vemos no próximo programa. Um super beijo e até lá. Aí, meninas! Prazer.